Olá você, ligado aqui na Rádio Praia FM, direto aqui dos estúdios Costa Norte. Quem vos fala é Paulo Ricardo para mais um episódio do Fabcast. Hoje com um convidado muitíssimo especial. Por favor, se apresente. Beleza, galera da FAB, toda a audiência também, que tá na internet, rádio e tudo mais. Me chamo Felipe Fernandes, sou diretor de receita do Grupo Costa Norte, né? E dentro da linha de receita, uma das verticais que eu comando é a área de marketing e publicidade, que eu acho que é o que a gente vai cair nesse papo hoje, não? Vai também, porque é minha área, já comentei aqui, já tenho um negócio de marketing e publicidade também. Acabo prestando assessoria também no geral, Sim. Mas é uma área que eu amo, cara. Eu É também. uma parte que eu acho muito legal. Eu sou formado em administração de empresa. Todo mundo acha que eu estudei marketing e publicidade. E eu sou formado em administração de empresa pela FAB. Pela FAB. Que legal. Eu me formei, eu acho que com 24 anos, mais ou menos, ou 25, eu tô com 37. 30? Não, mentira. 37 que você tem? 37. Depois você me passa o que você come de manhã. Já porque faz eu 12 anos e eu me formei na FAB. Então, puta prazer estar aqui e conseguir trocar essa ideia com vocês. Que legal. Colaborar também. Acho muito da hora isso daí. E eu tenho um carinho especial pelas empresas de Bertioga também. Então, sempre que vocês precisarem, eu tô à disposição. Sim, a gente tem trazido personalidades icônicas aqui da cidade, né? Para enaltecer esse lugar maravilhoso que a gente tem e que a gente sempre tem que estar apoiando os projetos daqui. Com certeza, eu pensei igualzinho. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história antes. Quem é você, o que você faz, o que você come? Cara, eu sou cria da terra aqui. Eu vim pra Bertioga com 2 anos de idade. Então, 35 anos já de Bertioga. A gente chegou aqui, essa Bertioga que a gente vive hoje não existia, tudo era mato. E vivi aqui com os meus pais. Minha mãe passou num concurso, ela é funcionária pública até hoje. Sol do Delfino, ali na frente da FAB. Minha mãe é a Sol. Todo mundo conhece ela, eu tenho até uma tatuagem em homenagem a ela. E como que ela conseguiu entrar num concurso público? Ela é do primeiro concurso. A gente nunca mais saiu daqui, né? Caramba. Minha família é de Santo André, que é pertinho também. Então, a gente fincou essas raízes aqui e acabou que foi o contrário. De vez a gente sair e subir a serra, minha avó, meu avô minha tia acabaram vindo morar aqui pra cá também. Então, hoje, a principal base, núcleo familiar, tá em Bertioga. Assim, meu trabalho eu não posso dizer que tá em Bertioga, né? Mas assim, eu fico num escritório de Bertioga, pelo menos, a maioria parte do tempo. Hoje o Grupo Costa Norte está em todas as cidades do litoral, né? E inclusive Vale do Paraíba e tudo mais. Então, no dia a dia eu acabo tendo que ir para esses lugares, mas, tipo, puta prazer estar em Bertioga e voltar para Bertioga. Passei muito tempo morando em Campinas e só ficava lá de terça a quinta, porque fim de semana eu tinha que estar aqui. Tem que estar aqui também. E aí, sempre pelo Grupo Costa Norte também, né? Então, muito bom morar aqui. Sempre fiz esporte também, andei de skate pra caramba, ganhei várias competições aí nessa pista. Canoa havaiana, que me ajudou a conhecer aí quase que o Brasil todo. E a gente foi um polo assim de canoagem muito forte na época que eu fazia, faz um tempo que eu tô afastado. Hoje eu faço mais triatlon, né? Consegui fazer até um Ironman no ano passado. No ano retrasado, na realidade, que a gente já tá em 2026. Já estamos em 2026, né? Já estamos em fevereiro de 2026, já é dia 6. No final de 2024 eu consegui fazer um Ironman e muito do que a cidade nos proporciona, né? Sim. Porque tem uma praia, um mar, canal para nadar, praia para correr. A Rio Santos é meio perigosa, mas é excelente para pedalar, precisa tomar um pouco de cuidado. Sim. Então, assim, não importa para onde que eu vou, o rumo que tá minha vida mais ou menos na época, a Bertioga sempre, tipo, me supre, sabe? Então eu amo essa cidade pra caramba, assim, dou o maior valor para tudo que tá sendo construído aqui. Fico feliz também de ver o desenvolvimento dos negócios. Chegou o Burger King, Sodier, os supermercados atacadistas aqui agora, e tá só crescendo, a Riviera expandindo força total. Então, basicamente, quem eu sou é cria da terra, mas também olhando muito para mercado e para o litoral de uma forma geral, justamente para poder não deixar nada passar, né? E o Grupo Costa Norte num todo acompanhar as evoluções e tudo que precisa para poder estar competitivo no mercado. E na parte de carreira, como foi seu primeiro contato? Porque hoje você atua mais a parte de publicidade, marketing ou mais... Eu lidero alguns setores, né? A área de vendas, então comercial, e aí na área de vendas a gente tem 3, basicamente, segmentações. A gente tem a área de pré-vendas, o pessoal que acaba fazendo um serviço assim de desenvolvimento de negócio.
Então é a primeira pessoa que vai entrar em contato, vai ver se realmente aquela empresa tem a ver com o que a gente quer vender. Né? Aí uma vez que ela conseguiu qualificar essa oportunidade, ela joga para um vendedor. O vendedor, o foco dele é só fechar negócio. Então, quanto menos ele prospectar, melhor. E aí, fechou o negócio, joga para uma área de pós-venda, que a gente chama de atendimento aqui. Ela tá migrando para virar um CS, um Customer Success, né? Tipo, é algo que precisa acontecer para a gente poder fidelizar cliente. E ela cuida de contrato, distribui. A gente faz muito cross-mídia. A gente vende muito TV com portal, né? Então ela organiza essa área de atendimento, organiza e garante com que tudo que a gente vendeu seja executado para a gente poder faturar e depois receber do cliente com relatório, tudo bonitinho. Além disso, eu cuido da área de marketing, né? Que hoje eu tenho uma gerente que chegou faz pouco tempo, faz uns 3 meses, mas ela tá até lá no camarote. A gente tem um camarote da TV Cultura que tá rolando nos desfiles de Santos, né? E ela tá lá para executar esse evento. A especialidade dela é evento e posicionamento de marca, mas eu tenho um time muito forte digital também. A gente tem 3 videomakers, tem 2 designers, a gente tem social media e tudo isso para poder, além de fazer as ativações, né, que a gente precisa, e televisão precisa, então eu preciso de evento, eu preciso estar em todos os lugares, eu preciso fazer experiência para o cliente e tudo mais, também produzir conteúdo para a internet, né? Sim. Inclusive eles cuidam também do Instagram da Rádio Praia e tudo. É meu time que cuida. E, quer dizer, time da Lu, né, agora. E além disso, tecnologia, que é dirigido pelo Bruno, que faz um excelente trabalho. O cara é muito bem conceituado dentro do Google, dentro do UOL, que são parceiros estratégicos nossos. Legal. Então, vira e mexe, a gente está dentro do UOL, entendendo o que tem de novo na parte de construção de conteúdo na área digital, né, para portais e tudo mais. Além disso, o pessoal do Google ajuda a gente muito com tecnologia. E a gente acabou de sair de um laboratório de tecnologia que a gente construiu um esquema de traqueamento dentro do nosso portal, que a gente consegue entender a sua cultura de consumo de conteúdo sem você fazer nenhum tipo de login. Então, você entrou com o seu computador, você viu praia, eu começo a te sugestionar mais matérias de praia. Né? E antigamente você tinha que fazer um login dentro do site, né? A gente passou por algumas evoluções também, né? Tem o Discovery, que eu não sei se a galera que está assistindo entende, mas quando você entra no Google, não tem as notícias? Sim, sim. Né? Essas notícias chamam Discovery, e a grande maioria dos portais, principalmente médios, né, e regionais, eles ficam dependentes desse ambiente para alavancar tráfego, né? E a gente vive de publicidade. Então eu preciso de audiência para vender publicidade. E aí aconteceu um monte de mudança e tudo mais, e esse Discovery, ele parou de ser tão bom para pequenas e médias empresas de conteúdo, que a gente chama de publishers. Com a questão de fake news, e também tem muito problema judicial, jurídico, né? Principalmente na Europa e na Austrália, eles tomaram uma canelada nervosa lá, estão pagando bilhões. Nossa. Então eles começaram a se precaver e eles só direcionam para grandes jornais, Globo, Estadão, né? E um ou outro entra ali com algum tipo de notícia factual. Então, tá no meio desses desenvolvedores e tudo mais, ajuda a gente a não perder o caminho, né? Está sempre tipo, de igual para igual. E a gente briga de igual para igual com a Tribuna, por exemplo, na área digital. Então, o Bruno faz um excelente trabalho tecnológico no grupo. A gente tem algumas tecnologias proprietárias também. A gente acabou de montar um projeto que a gente inscreveu ele para concorrer financiamento do Google também, que é um copiloto para todos os colaboradores do Costa Norte. Todos. Ele é um copiloto comercial. Então, o que costuma acontecer? Todo mundo, principalmente nas áreas que eu tomo conta, fazem freela. Tipo, o designer faz freela, o videomaker faz freela, todo mundo faz freela. E se eu pudesse gerar uma segunda fonte de renda para o cara, né, sem que ele precisasse vender o trabalho dele para um outro empregador? Então a gente construiu um copiloto que ele consegue entender todas as nuances culturais, desde Ubatuba até Mongaguá, entender o que tem de diferente em cada cidade. E aí, quando ele entende qual que é a cidade e você fala, tô indo visitar o CRIO, por exemplo. Só que eu tô em Caraguá. Ele vai entender a época do ano, entender sazonalidade, construir um pitch de vendas e montar alguns planos cross-mídia também, tipo... Caraguá, a rádio não pega lá, mas, por exemplo, o portal e a TV pega. Então ele vai colocar portal, TV e digital. E aí,
3 opções diferentes pro meu colaborador poder fazer uma renda extra que de repente ele conhece um comerciante. Então isso daí é um negócio que a gente também tá trazendo para dentro do Grupo Costa Norte. O projeto se chama Embaixadores CE, né? Também está sendo pilotado. Esse daí eu estou bem perto também para poder fazer acontecer, mas é pelo Bruno, tecnologia. E além disso, os projetos. Eu também sou coordenador da área de projetos, diretor, né? E pra galera que tá vendo acontecer Nordeste nos bairros pra caramba, né? É essa galera que toma conta e faz isso acontecer, a galera de projetos. Esse ano a gente vai entrar com um projeto bem legal também, que é Bertioga em Movimento. Então a gente vai colocar 300 pessoas para poder competir de graça numa competição de rua, de corrida de rua, né? E a gente vai trazer também suporte técnico para as pessoas entenderem como ter que correr, porque tem técnica, tem tudo. E tudo que precisa assim para você poder entender como fazer o esporte, e depois a gente faz a competição para todo mundo que participou por esse movimento. Essa galera de projetos também cuida. Então é uma área bem ampla, assim, eu não falo só eu não cuido só de marketing e vendas, mas no final do dia tá tudo interligado. A minha área de projetos serve para poder construir ativações que no final do dia é para alavancar capital, ou posicionamento de marca, que também é para alavancar capital. A área de projetos é para ganhar performance, principalmente operacional. A gente tem alguns softwares proprietários que é para tirar do Excel, essas coisas, né? Também é para fazer dinheiro, marketing nem precisa falar, e vendas é óbvio, né? Então eu falei pra caramba, porque é muita coisa mesmo que a gente pouca faz. responsabilidade mesmo, dá pra perceber que você vai... é pouca coisa. E a gente chama essa vertical de receita. Vertical de receita. O meu título aqui é diretor de receita, e como a galera gosta de chamar, né, que agora é CEO, CFO, é CRO, que é a parte do... Essa parte que cuida de tudo que envolve geração de caixa. De caixa. E qual que é... Você comentou sobre a parte de vendas. Hoje, qual que é a maior dificuldade que você tem em setor de vendas, assim, para fechar uma venda? Qual que é o maior muro que você tem aí? Eu comecei a trabalhar nessa IA, que é um copiloto, porque, assim, é muito complexo. A gente tem 2 macro-regiões onde a gente atende, também no para terceira, porque a gente está subindo com o sinal da TV para o Vale do Paraíba. Tem a Baixada Santista, e tem o litoral norte. Como que um vendedor meu vai performar num nível profissional mesmo, de fechar muito negócio em todas essas cidades? Não consegue, precisa ser nichado. Então, e aí tem um segundo problema. De uma cidade para outra muda até o sotaque. Sim. Imagina todas as nuances culturais que não tem, que impede de um vendedor, mesmo que ele seja bom, seja treinado, ele construir um rapport ali com o prospecto e fechar negócio. É muito difícil. O cara de Santos vai fechar em Santos. Sim. O cara de Bertioga vai fechar em Bertioga. Sim. E é óbvio que se eu botar vendedor em todas as cidades, eu não tenho... o meu custo operacional vai lá em cima e não vai ter milagre, assim. Tipo, eu jogo lá embaixo o meu resultado, a minha margem. Então, hoje, a minha principal dificuldade é eu construir uma atividade comercial, não precisa ser igual, mas ela tinha que ser proporcional ao potencial econômico de todas as cidades, né? E eu não tenho mão de obra, e se eu colocar mão de obra, eu extrapolo o custo operacional e não tenho margem, então é isso aí meu problema de hoje. E aí eu tenho que, priorizar. Hoje meu núcleo de vendas está todo em Santos, fazendo negócio com Praia Grande, São Paulo e Baixada Santista. Eu tenho um puta do mercado aqui no litoral norte que eu não tô conseguindo trabalhar direito, justamente por causa disso. E aí eu tive que escolher onde estão as principais empresas, né? A região metropolitana é a Baixada Santista. Então a gente começou por lá e estamos indo devagarinho, só que sem perder também essa pegada de inovação e criatividade. Aí entram esses projetos tecnológicos que a gente vai tentar implementar para conseguir suprir essas dificuldades. Antes de você assumir a posição que você está hoje, o Costa Norte ele já estava caminhando já para esse caminho de novas tecnologias, inovações? Ou foi você que já chegou com o pé na porta e falou o seguinte, vamos chegar com coisa nova aqui? Por exemplo, todo mundo que trabalha no Costa Norte, hoje, assim, tem como se fosse um negócio que puxa o pé quando você está dormindo, como se fosse um pesadelo, o bicho debaixo da cama. Se chama Asana. Asana. Já ouvi falar já. Todo mundo do Costa Norte que trabalha aqui sabe que é obrigatório, tá tudo dentro do Asana. É o nosso sistema gerencial de projetos. Então a gente tem 250 pessoas lá dentro, trabalhando de forma colaborativa.
usando projetos para poder cumprir processos e a gente ter governança. Isso tudo foi eu que coloquei. Foi Eu que vi trouxe. até que pra sala de reunião, para reservar, coloca É dentro no da Asana Asana, também, tudo, ó. 100%. Vou usar de tal hora a tal hora a sala de reunião. É isso. Então, isso daí foi uma iniciativa minha. Porque eu comecei a ir para Campinas para poder fazer gestão de um time de TV lá, TV legislativa, só que eu ainda era diretor de rádio. Como é que eu faço, né, essa gestão à distância? A gente está falando de 10 anos atrás. Aí eu consegui um software chamado Underlist. E óbvio que eu não fiz nada sozinho, né? Tem um time. Nessa época o Cadu, ele apoiava muito. O Cadu é um dos sócios acionistas da empresa. Hoje ele é o diretor financeiro, né? Ele é o CFO do financeiro, administrativo e jurídico do grupo. Então ele também me apoiava muito, ele também gostava muito disso, porque ele é bem pegada de organização. E esse foi o primeiro passo. Depois disso a gente fez vários investimentos assim que deram errado. A gente lançou um software, a gente começou a desenvolver, faltou colocar no ar, né? Faltou a gente botar no ar porque a gente atrasou um pouco. Eu vou contar o que aconteceu. Você já viu o Google Local Guides? Não. É basicamente o seguinte, eu tô indo para Ubatuba. O que tem em Ubatuba? Tem a Cachoeira X, a Cachoeira Y, aí tem publicidade no meio desses negócios e você vê conteúdo. A gente fez a mesma coisa. Tipo, eu tô aqui, o nome era Roteiros. Então, eu tô em São Paulo, eu quero ir para Ubatuba. Deixa eu ver, eu quero visitar a Praia do Félix. Tô dando um exemplo. Uhum. Quais são os hotéis que tem em volta da Praia do Félix? Quais são os lugares de comer? Então você conseguia construir o seu roteiro ali, dar o play, então ele te levava pelo Google Maps, chegava lá. A ideia era a gente vender publicidade também para essas empresas, ia ter os cupons, os vouchers. E isso foi muito bom, porque na época tinha o Groupon, né, e tudo mais. Só que aí o Google engoliu essa nossa ideia, porque ele lançou o Google Local Guides, e junto com o TripAdvisor, que seria um diferencial nosso, que seria conteúdo, né, que é o que a gente sabia fazer, a gente achou que não valia a pena insistir nisso. O roteiro já era uma evolução da revista Bitco, que a gente tinha aqui, uma revista muito bem posicionada. Acabou mais ou menos em 2018. 2019 a gente fez acho que 2 edições, e com a pandemia teve que extinguir, tanto o jornal impresso quanto a revista. Mas a gente já tinha essa pegada de inovação e tentar estar um pouco à frente dos nossos concorrentes. Então mesmo antes de eu assumir essa pasta, né, o Costa Norte já tinha isso como filosofia. Então, para mim foi muito fácil. Inclusive, eu tenho 2 desenvolvedores ótimos aqui, justamente por causa dessa filosofia que a tecnologia precisa andar de mão dadas, né? Então, não fui eu que implementei. Apesar que eu tô aqui já há 20 anos trabalhando aqui. Eu entregava jornal. Eu e o Cadu, que hoje é diretor financeiro. Eu entregava com ele. A gente entregava até Maresia Jornal. Nem contei isso, né? E foi a minha primeira experiência aqui no Costa Norte. Eu fiz isso com 16 anos, 21 anos atrás. Aí eu saí, fiquei um pouco afastado e voltei com 20 anos e não saí mais. Então eu tô 17 anos sem sair daqui. Então isso foi meio que sendo construído junto, né? Eu dava a minha contribuição, a gente não tinha uma hierarquia formatada antes, e o Cadu a dele, a gente ia trabalhando junto. Mas não fui eu que trouxe, porém é uma filosofia que a gente mantém há década. E toda essa parte de inovação, a gente comentou até bastante sobre o Google, e o Google ele dá realmente uma força. Sim. Como é que você faz para se manter atualizado? Porque assim, direto tá saindo coisa nova. Principalmente hoje em dia que a cada minuto sai uma novidade nova de IA, sai uma nova ferramenta. Como é que você faz para se manter atualizado? Assim, eu sou tipo entusiasta, eu sou early adapter, né, de qualquer tipo de ferramenta. Então, por exemplo, antes da gente vir, eu tô com um agente no meu computador de IA e eu tô treinando ele com todos os contratos do Grupo Costa Norte que eu tenho registrado, que eu tenho numa pasta, para eu poder fazer um monte de análise, insights e aprender com o nosso próprio histórico, porque todos os contratos é venda feita, né? Eu acho que é o que a gente tem de mais importante. Então, tipo, eu costumo fazer o seguinte, qual que é a minha filosofia para me manter? O meu conceito precisa estar muito bem firmado, porque é fácil de você se perder, né? Então, o conceito de publicidade, de marketing, até mesmo de tecnologia, assim, eu procuro até ser um pouco filosófico, que é uma parada que aí a parte técnica não influencia tanto. Aí, a partir daí, o meu perfil de ser testador faz com que eu aprenda na prática um monte de coisa. Por exemplo, eu estou testando essa tecnologia nova. Pode ser que eu volte lá e esteja tudo errado e não funcionou nada e eu
olhe lá e fala, merda, não vou passar pra frente. Como pode ser que ele me dê um resultado e eu aprenda, né? E aí eu vou passar pro time. Então qual que é a pegada? Eu não me aprofundo muito tecnicamente em nada. Se você pegar e falar assim pra mim, Felipe, você sabe fazer tráfego pago? Eu falo, eu sei construir uma estratégia. Agora eu não sei apertar o botão. Aí eu preciso construir time. Então eu tenho alguém no meu time. Então eu procuro fazer duas coisas. Primeiro, esse conceito, né, que seria o alicerce. Precisa estar muito bem fundamentado. E aí, eu gosto muito do comportamento humano. Então a gente tenta estudar esse tipo de coisa. E comportamento humano está diretamente ligado ao que a gente pensa e sente. E aí por isso dessa parte filosófica. E tudo que é mais específico, eu uso o meu time. Então eu pego alguém do meu time que está por dentro, bato um papo e começo a entender. Entendeu? E tem muita coisa, assim, hoje eu trabalho hard, assim, tipo, vou fundo, vou deep na parte de estratégias de negócio. Isso daí, porque ninguém no meu time vai me ensinar isso. Então é assim que eu tenho que priorizar, né? Basicamente, não sei se eu respondi direito a sua pergunta. Não, mas... não, eu consegui entender. Mas é isso. Eu consegui entender. E até enquanto você falava, já veio outra coisa na minha cabeça. Uma outra pergunta, porque uma vez eu tive uma situação onde uma pessoa que eu estava atendendo, ela por acaso tinha um portal. Legal. Um portal também. E a gente estava falando muito sobre rede social. E a pessoa me falou que ela não queria fazer uma rede social, porque de acordo com ela, a rede social era um concorrente direto do próprio portal dela. Tem muita gente que pensa isso, né? E hoje, assim, você falando, dá pra ver que vocês estão multifacetados. Vocês estão nas redes sociais, vocês estão nos portais, vocês estão no YouTube, vocês estão na rádio, vocês estão em todos os lugares. E como que você faz para que um não canibalize o outro? Ou você acredita que não canibaliza? Como é que você faz esses diferentes posicionamentos e faz com que eles funcionem? Para pensar no seguinte. Assim, isso daqui é uma parada que eu estudei até, não foi ninguém que me ensinou, eu tive que cair dentro mesmo. E eu indico para todo mundo que trabalha com marketing, publicidade e para isso. O marketing, há algum tempo, ele já não é mais linear. Sim. Entendeu? Então não é uma conta de soma zero, como se fosse uma parada socialista, que a gente acredita que se um ter, o outro vai ficar sem. Né? Então é uma parada meio que enrolada. Só de não ser linear já é difícil de desenhar. Com certeza. Mas para ser mais claro, pensa no seguinte. Antigamente a gente fazia estratégia de internet, e aí eu colocava lá um CTA na minha publicidade na internet, o cara clica e comprou. O que eu vou pensar? Eu vou pensar o seguinte. Essa publicidade, esse cohort, né, esse CP, esse público-alvo aqui, funcionou com esse tipo de publicidade, ele clicou e vendeu, e eu atribuo o sucesso da missão a isso daqui. Só que esse cara, ele assistiu assistiu o Fabcast, e você vende uma parada. E aí ele fala, caraca, olha lá, tem a assessoria do Ricardo, do Paulo Ricardo. Tem uma assessoria, legal. Aí ele entra no Instagram e vê a tua assessoria. Aí ele entra no teu portal de notícias, porque você tá falando de coisas tributárias e tal, e ele é um empresário, ele precisa saber, ele fala, caralho, mano, o moleque manja de publicidade e manja também da parte tributária. E aí um belo dia, na hora que a oportunidade juntou com a demanda ali, né? Uhum. Ele clica. E você vai falar assim, achei. Eu vou fazer publicidade no Instagram com esse tipo de negócio porque esse cara, ele comprou aqui. Não, meu, foi construção de conceito. Ele viu você aqui. Uma não canibaliza, não sei. Canibaliza a outra. Não é isso. É tudo construção. E aí a gente consegue entender que o marketing não é linear. Então, assim, a gente fala muito de jornada do cliente. Você não pode mais construir uma jornada do cliente reta. O cara vai passar na frente da minha loja, vai escanear tô dando um exemplo, tá? Aqui na cabeça. Vai escanear um QR Code, vai cair no WhatsApp, eu vou mandar uma oferta, ele vai comprar, isso daí é o funil de vendas. Hoje não é mais assim. Você precisa se posicionar, você precisa virar uma autoridade, entendeu? Sim. E por aí vai, aí você usa tudo que você tem. Você precisa estar no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E aí a gente precisa construir conteúdo para TV, para rádio, para o portal. Ou seja, a marca, quando o cara comprar de mim,
ele viu minha marca em todos os ambientes que ele tá, que ele consome conteúdo. E se eu tiver valor, o que eu passei para ele vai me acompanhar. Entendeu? E é assim que a gente vende. E, tipo, tá acontecendo um negócio muito maneiro agora. Muito maneiro, que o pessoal da CIMED, sabe quem é? O João Adib e tal. Isso daí tá hypado na internet agora. Os caras transformaram o Toguro, influenciador fitness que não é fitness, no head de comunicação. Eu vi isso. Por quê? Porque esse cara sabe fazer conteúdo de influência e não é a metodologia que a gente aprendeu na faculdade. Sim. O funil, não é mais funil. Não. É marketing, é no linear marketing. A gente sempre quando ele tá numa... primeiro, eu lembro que era aquela coisa do vai pra balneário, não vai pra balneário, pegou isso. Aí depois veio o sabor. Antes era o em pleno 2022. 22. E ele não vende nada, você reparou? Nunca vende nada, né? Aí às vezes do nada vem um conteúdo que ele tá com o bagulho na mão. E pronto, acabou. Bizarro, né? Então isso tudo mostra como que a gente tá com uma complexidade de formar estratégia de venda. Sim. Né? Que, assim, o que era no ano passado já não é mais. Exato. Não, eu tive algo... Eu gosto muito de repetir esse case, porque foi um dos meus cases... Foi um dos que eu, no início, quando eu tava começando com marketing, e foi um dos que mais deu certo, que é o de uma loja daqui de Bertioga, que ela vende... Quase metade da loja é só produto feminino, mas ela vende um monte de coisa lá. Tem de tudo. Tem bolsa, tem alarme, tem material escolar. É realmente uma loja de variedades lá. E acontece que a gente estava com uma estratégia de vídeos super bem produzidos, com horário certinho. Não, vamos postar no horário do almoço, vamos fazer isso. Até que eu nem lembro como que eu cheguei nessa conclusão, mas eu lembro que eu decidi postar um vídeo super trash, tipo assim, super editado assim, quase com meme. Orgânico mesmo, né? Tipo, coloquei umas edições zoeira, coloquei umas coisas assim, mandei lá pra dona lá, falei, pode postar? Ela falou, pode, achei engraçado. Eu postei, era umas 11 horas da noite, 11h30 da noite. Cara, aquele vídeo explodiu, tipo, estourou mesmo, tipo, furou a bolha. E a gente começou a fazer mais e mais e mais vídeos assim. Quando eu fui ver o porquê que isso aconteceu, é porque esse tipo de vídeo se conectava mais com o público. E por ser um público majoritariamente feminino, tinha um detalhezinho que só depois uma outra pessoa veio me falar que você não percebe que toda mulher, antes de dormir, ela fica um tempinho no celular? É isso. E aí que você horas já sabe a hora de publicar. E que horas que essa mulher tá indo dormir? Umas 11h30, meia-noite? É esse horário que eu posto. Eu, assim, se eu puder dar uma dica de ouro mesmo para todo mundo que é publicitário ou trabalha na área de marketing, comece pela jornada do cliente. Você só vai saber qual que é a jornada do seu cliente se você entender o perfil dele, que é o que você acabou de descrever aqui. Uhum. Você precisa entender o hábito. E assim, se ele vai consumir conteúdo e eu preciso aparecer, preciso entender o hábito de consumo de conteúdo. Se ele vai comprar na internet por marketplace, eu preciso entender qual que é a plataforma que esse tipo de cliente aqui entra. É Amazon ou é Mercado Livre? Sim. Tem perfil diferente. E aí, então, assim, qual que é o nosso papel? A gente precisa ser obstinado em entender o perfil do público consumidor. Sim. Entendendo isso, a gente consegue construir estratégias de impacto. Aí é a jornada do cliente. Beleza, antes de dormir ele vai me ver. Na hora que ele sair de casa, ele vai ver um outdoor aqui, porque todo mundo passa nessa rua. Sim. Entendeu? Esse cliente aqui, ó, tá com um problema para dormir, por isso que tá olhando o negócio. E de repente é uma dor dele. Então, sim, por que a gente não faz conteúdo de insônia? E às vezes uma coisa tem nada a ver com a outra, assim, só que você começa a construir valor no sentido de você é útil para essa pessoa. E aí você começa a pegar o viés cognitivo, né? Que a gente chama de os mentais, como que é? Gatilhos mentais. Gatilhos mentais. Aí tem a reciprocidade, tem a escassez. Sim. Mas uma vez que você conseguiu acertar assim, o perfil certinho, você precisa ter uma matriz de dor também. Quais são as dores que o meu produto resolve? E aí você tem que fazer teste, cara. E hoje com o IA é muito fácil. Sim. Então você precisa ter tipo uma matriz ali com 4 dores principais e fazer vídeo. Vou fazer 4 vídeos para bater nessa dor aqui, vamos ver qual que engaja mais, vou fazer 4 desse daqui, vou falar isso no podcast e tal. E aí você vai vendo o que tá funcionando, sim, você acelera, o que não tá funcionando, tira. Sim. Outra que deu muito certo também foi de uma vendedora de carros, que eu peguei essa informação entre uma pessoa, normalmente no Brasil, pesquisar sobre um carro, consultar um carro e de fato comprar um carro, é uma média de 9 meses.
Bizarro, Então, bizarro, né? a primeira vez que a pessoa consulta um carro, pesquisa sobre um carro, e o tempo que ela leva até de fato comprar esse carro é 9 meses. Sim. O que a gente fez? Como eu já tenho a minha empresa há 4 anos, eu consegui fazer isso. Peguei, cliente meu que tá comigo desde o iniciozinho, falei, todo mundo que fez consulta com você, daqui 8 meses e meio você vai mandar mensagem pra ela. Cara, tipo assim, ele foi de 14 vendas por mês pra, tipo, bater o recorde de vendas no mês. Assim, tipo, veio até influencer até na loja de carro. Isso aí. Tipo assim, vai até influencer depois, que por acaso tinha ido consultar o carro, e depois pegou e fez vídeo Aí, lá ó, dentro. irado. Então, tipo assim, foi um negócio que quando ele falou pra mim, eu não acreditei. Mas você foi muito inteligente nessa sacada. Assim, os negócios, existem algumas coisas, ticket médio, né, tempo médio de execução de venda e tudo mais. Tudo precisa ser levado em consideração nas estratégias. Só que o mais importante, aí eu falo assim, tipo, o que eu faço, né, que é quase filosófico. O que você viu foram dados. Você olhou os dados referente a esse nicho e produziu análise, direcionamento, insight a partir disso. Tudo tem que ser assim. 100% de tudo que a gente vai fazer no marketing, publicidade, tem que ser assim. Óbvio, criatividade é importante? Muito. Só que antes da criatividade vem a lógica, vem os dados. Por quê? Aí a gente começa a aumentar a venda na criatividade. Mas a criatividade não vai fazer esse tipo de trabalho. Porque você pode fazer um puta vídeo da hora, mandar pro cara, tá no 3º mês, não vai acontecer. Exato. Entendeu? Então, dados, mano. A gente também tem que perseguir dados e ficar maluco com dados bom, que... porque quando eu falo que... Muitas vezes quando eu trabalho com marketing, a primeira coisa que as pessoas me perguntam, então você faz vídeo? Que legal, você faz vídeo. Tipo, não é só isso. E Não é. Hoje em dia tem essa coisa principalmente com o IA, puta, quanto que eu me dedico à estatística e a estudo, quanto que eu me dedico à criatividade. Porque, como você mesmo disse, ao mesmo tempo que é importante a gente olhar os dados, a gente vê que todos aqueles métodos que a gente tinha, que a gente aprende numa faculdade, Já era. estão sendo quebrados. Então, como é que a gente faz? O quanto eu tenho que ter de estatística e dados e quanto eu tenho que ter de criatividade? Como que eu equilibro isso? Assim, ó. A máquina... Aí talvez eu não sei se eu vou ser muito coerente agora, mas eu vou ser bastante sincero. A máquina, ela é... Tipo, ela não tem sentimento, né? Ela não consegue ter empatia. Talvez de alguma forma ali no código, mas não tem empatia. E ela não tem esse tipo de criatividade com sensibilidade que a gente tem. Em contrapartida, a máquina é profissional em dados, em você usar ela como um copiloto para pensar melhor, para fazer pesquisa, né? Então, assim, tudo que for lógico, deixa apanhar. E tudo que for humano mesmo, criatividade é coisa de gente, não é coisa de máquina. Então, isso daqui você não pode colocar dentro da IA. Você pode pedir um direcionamento, mas assim, o que a gente tem de fortaleza, a gente não pode usar IA porque ela não vai entregar. Então, assim, para te responder essa pergunta, cada um é um, mas muito, assim, não coloque, não demande a IA para coisas que só um humano faz com excelência. Eu acho que essa é a resposta. Tipo, não é uma resposta fixa. Sim, sim. Mas te bota para pensar. Com certeza. Então, eu sou um cara analista de dados, assim, desde da vida toda. Tanto é que, tipo, eu falo que eu não faço nem marketing, é matemarketing. É matemática. Se você olhar lá todos os KPIs que eu tô puxando e tudo, mano, é tudo pautadinho, assim, é tudo... Precisa ser tabelado, né? Pra eu poder analisar. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu tô usando a IA como um copiloto da minha vida. Tudo. Caraca, mano, preciso pegar todos esses contratos aqui e transformar numa tabela. IA, aí faz você. Eu já quero que você consuma todos os dados X, Y e Z e me traga aqui alguns insights. Beleza. Aí ela vai me trazer alguns insights e eu vou ter que resolver esse problema. Aí entra minha criatividade. Entendi. E hoje, falando até de IA, então como é que fica agora a introdução ou o desenvolvimento da IA na sua área? E qual que você acha que é o futuro para o seu tipo de negócio hoje? O negócio que você atua hoje? Eu vou responder um pouco diferente, mas eu acho que é uma resposta que serve para todo mundo, né? Existem métricas de mercado que um funcionário tem que dar pelo menos 3 vezes o valor que você paga para ele. Primeiro eu vou falar da área profissional, depois eu falo da área pessoal.
Quando que vale a pena introduzir IA? Se 10... Assim, ó. Vou tentar trazer para matemática, né? Vamos lá. R$2.000 por mês eu pago pro cara, ele tem que deixar na linha final ali para mim uma evolução de capital de 6.000. 3 vezes o que eu pago para ele. Então, é um exemplo. Se o custo de eu implementar a IA, né, derrubar essa margem, não vale a pena. Porém, já tem uma série de pesquisas que mostram que na pior das hipóteses, tem um ganho de 10%. Vai ter 1.000 atividades. Algumas atividades não ganham nada, algumas atividades ganham 700%, algumas atividades 1%. Na média, aumentou 10%. Aumentou não, na média aumenta 10% quem está usando IA hoje. E assim, não vale para a moça da limpeza, a tia do cafezinho. Isso é para quem está apertando o botão no computador, né? Para deixar bem claro. Se o custo desse dinheiro, para pensar assim, ó. O cara me custa 2.000 e me custa R$100, por exemplo, um Adapta. O Adapta custa R$100. Então ele vai largar 6.000 na linha final e vai ter um incremento de 10%. Então são 6.600. Ou seja, ele aumentou usando IA 10%, que é R$600. Se o custo for mais baixo do que R$600 de implementar para esse funcionar IA, vale a pena. Vale a pena. Porque de qualquer jeito eu vou ter ganho de performance. Algo que ultimamente eu tenho vendido muito é o atendente de IA, o que faz o primeiro filtro. Porra, isso algo aí é que fenomenal. Todo mundo tem que ter. É algo que, assim, tá vendendo que nem água, meu. Eu peguei um parceiro meu para fazer um N8N para mim, para me ajudar, porque essa parte de programação com certeza não é comigo. Sim. E eu vendo, tenho a base, modelo, de acordo com o que o cliente precisa. A gente entrega até um portal para ele, para onde ele consegue editar as informações dele para Legal isso. Para isso. Então, tipo, eu tenho uma clínica. Nossa, a gente vende muito para clínica. Sim. Ele tem 3 doutores lá. Aí ele vai lá no portal, coloca o doutor X, Y, Z. Aí lá na ferramenta já vai. Lá pro WhatsApp, nem precisa mudar nada. Eu só mexo no portal. Eu tô ligado. E, tipo assim... Eu não sabia que... Não que era tão fácil, porque fácil não é, mas não sabia que seria tão acessível para mim vender um produto assim. E é algo que... Esse primeiro filtro... É uma demanda que tá vindo que eu não consegui prever. Esse primeiro filtro de tá bombando. Fazer demais. Muito, muito, muito. Levando em conta... É que eu não vou ter os números exatos, mas eu posso dizer que, sei lá, hoje eu devo estar... Em questão de novembro de 2025 para agora, fevereiro, nossa, eu devo estar vendendo, sem brincadeira, 14, 15 vezes mais atendentes desse primeiro filtro do que eu fazia antes. Performance operacional. A conta é essa que eu acabei de falar. Tipo, se eu implementar isso, né, quanto que vai me custar? O que vai aumentar de margem supre? Se for menos, eu vou implementar um negócio de R$100 e vou ganhar R$80, não vale a pena. É até óbvio falar isso, né? É que é uma conta que, assim, existem médias de mercado que a galera não tem acesso. Sim. Mas, basicamente, é isso que a galera, mesmo que empiricamente está fazendo, e você está vendendo um monte, porque está todo mundo entendendo isso. Sim. E é muito simples. Quero tal produto, tal. Então, daqui são as possibilidades, daqui são os valores. Pode confirmar? Pode confirmar. Pronto. Aí a pessoa ou ela já faz o pagamento na hora, ele envia um link, ou senão ela vai lá na recepção e paga na recepção. A gente está sendo, até brinquei com ele, eu falei, a gente está sendo o terror das secretárias agora, porque agora não precisa. Não precisa. Então imagina o incremento que não foi. Aí você vende um negócio desse, eu vou chutar também. Antigamente ele gastava R$2.000 e agora ele gasta 500. Às vezes menos, dependendo se for mais simples. Só que aí, no final da ponta, não vai deixar mais 6.000, porque tá atendendo gente pra caralho, vai deixar 12. Exato. Imagina isso na cabeça do empresário. Exato. Sim. E tem muito do que até você tinha comentado. Tem algumas que fazem o trabalho completo. E aí só a agenda lá, a gente coloca junto com o Google Agenda da pessoa. Sim. E tem outro que ele pega todas as informações necessárias e aí depois passa para um ser humano. Legal também. Então, cara, isso daí é um negócio que tem vendido muito. Então, a inteligência artificial, ela tá vindo aí, em alguns casos, o pessoal fala que não substitui. Eu acho que em alguns casos, infelizmente, está substituindo. Mas em muitos... Assim, todo mundo que... Assim, eu acho que o caso mais, assim, pra impactar mesmo, né? Você pega desenvolvedor. Sim. Porra, o cara que monta tecnologia, né, velho?
Só que aí você tem que dividir em dois. E aí casa com o que eu acabei de te falar sobre IA, uso. Tem o cara que não constrói porra nenhuma, tipo, não cria nada, ele só decodifica, só escreve código. E tem o desenvolvedor, que é o maluco do UX, é o maluco do projeto, Isso. que raciocina e pensa nos sistemas. Esse maluco que raciocina e pensa nos sistemas, ele vai ter trampo. O maluco que codifica já era. Esse daí vai acabar em 1 ano, não tem mais. E aí você faz essa analogia para todo mundo. Pega, por exemplo, a parte financeira. Tem gente que pega um título, lança no sistema. Pega outro título, lança no sistema. A gente deve fazer, sem brincadeira, 7 mil a 10 mil processamentos de títulos aqui no Costa Norte por mês. Uau. Vai chegar um momento que vai ser uma pasta que nem a gente nem vai olhar essa pasta. Vai ter um bot olhando todos os e-mails e já existe bot também. Por exemplo, o cara, você me gerou uma fatura. O meu sistema já fala o seguinte, ó, tal maluco gerou uma fatura para você aqui, ó. Porque é tudo interligado, né? Uhum. Então vai chegar um momento que ele vai pegar, jogar os títulos, o próprio bot vai processar isso dentro do sistema, sem erro, de acordo com os parâmetros que a gente pediu, e acabou o pessoal da assistente auxiliar financeiro. Só que aí eu vou precisar de um analista. Mas vai chegar um momento que a IA, como que é dinheiro, é matemática, vai suprir. Entendeu? Só que o que a IA não vai fazer? Relacionamento com o banco. Entendeu? Tipo, ela não vai num jantar de network onde tem todos os bancos que você vai conseguir tem uma linha coisa de crédito. Tem coisa que não dá pra substituir. Então não é tudo. Mas o que é padrão, assim, o que é e surgem novos operacional... empregos também, né? Muitos. Surgem novos empregos mais Muitos. especializados também, Muitos. mais oportunidades, então Sim, acho pô. que acaba equilibrando. Imagina o susto da galera. Por exemplo, hoje tá rolando uma conversa sobre IA, que é direito autoral. Né? Mano, eu mando fazer... Eu pego o Nano Banana, pega aqui e faz não sei o que lá. Ele vai usar um monte de referência da internet e vai fazer um negócio que pode ser até parecido com Picasso, sei lá. Como que fica o direito autoral disso? Você fala assim, caralho, que discussão difícil da porra, né? Só que quando lançou a fotografia, a máquina de fotografar lá atrás, 1900 e não sei, teve a mesma discussão. Eu falo a mesma coisa. Direito Então, e não Eu deu falo a certo. mesma coisa. Não aconteceu. A gente superestima muito, né? É. A gente superestima muito. E não tinha nenhum emprego que não tem nada a ver com o que tem hoje lá atrás. Exato. E é isso, vai ser a mesma coisa. Bem, Felipe, a gente já tá dando horário. Você tinha me falado que às 3h40 você precisava ir, né? Eu tenho Então- um compromisso aqui, saio e vou lá pra Santos. O papo tá ótimo. Tá? Pode- Depois a gente e- continua, pô. Espere o próximo convite, com certeza terá Legal, o próximo bora. convite pra te chamar aqui, porque tá muito legal. Tem muita coisa que ainda na minha cabeça que eu vou querer depois conversar com você. Tô Então, à disposição. Tô pode aqui ter certeza. quase, pelo menos segunda e sexta, quase certeza. Aí- Com Bertioga, né? perfeito. E aí, então, eu queria pedir para que você, então, se despedisse para os nossos telespectadores aqui na câmera. Se quiser passar as suas redes sociais, os 3 números atrás do cartão de crédito, fica à vontade. Boa, Esse daí só minha mulher tem. Nem eu não tenho. Olha só. Nem eu não tenho. Pô, prazerzaço também, adorei. Tipo, é um assunto que eu falo de boca cheia porque eu amo também, eu vivi isso, todas as minhas especializações e até livros e tudo mais, foi dentro desse ciclo, né, tecnologia, marketing, vendas. Então eu amo falar sobre isso, toda vez que você precisar pode me convidar, vai ser um prazer. Quando tiver isso, até com mais gente também para debater, é legal pra Perfeito. caramba. Tudo me coloca à disposição. Eu não uso muitas redes sociais, por que pareça. Olha só. Leio muito. Ah, E uso de um jeito um pouco diferente a internet, mas eu tenho meu Instagram, tem conteúdo lá também que a gente faz. Às vezes, quando sobra um tempo na agenda aqui, né, eu faço questão de fazer algumas dicas e tudo mais. O Instagram é Felipe P. Fernandes, legal. @Felipe P. Fernandes. Fora disso, não tô em nenhuma outra rede social. Ah, não, tô no LinkedIn também. Felipe Pacheco Fernandes no LinkedIn. Ok. E prazerzaço, quem quiser curtir, tô lá. Se tiver dúvida, também me coloco à disposição. Eu sei que nesse ambiente de empreendedorismo, a dor principal é negócio. Então é vendas, é marketing, é produto. Então para a galera de Bertioga, eu sempre literalmente atendo mesmo, dou minha opinião às vezes até produzo algum tipo de documento para dar um norte. Legal. Fico à disposição também quem
quem quiser para eu fazer essa ajuda. E muito obrigado aí pelo convite, adoro participar aqui na rádio. Eu comecei a trabalhar no Grupo Costa Norte, depois, quando eu voltei, na rádio. Na rádio, olha só. Aí, Fiquei muitos anos, uma década aqui, olha só. E você voltou com 20, né? com 20. Eu tinha 20 também quando eu comecei aqui, ó. Talvez eu esteja vendo um futuro eu aqui na minha frente. Aí, Pode ó. ser. Tomara. Bem, mas é isso, eu que agradeço. Obrigado. Você tenha vindo, muito obrigado. Pode esperar sim o próximo convite, iremos te convidar. Legal. Quero agradecer você, nosso lindíssimo especial telespectador que está aqui nos acompanhando. Muito obrigado a você que curtiu, deixou o seu comentário. Compartilha para o seu amigo que gosta desses assuntos. Queria mandar também um abraço pro meu queridíssimo, meu amor Peterson, que não pôde estar aqui comigo hoje. Tá cheio de trabalho, bichinho, coitado. Tá. Mas Ele tá lá em Santos ele também. tá lá em Santos também agora. É pra onde você na vai? mesma missão. né? Queria mandar um beijo aí também pra toda a equipe aqui que ajuda aqui a gente. Um beijo pra Aninha, pro Gabriel Fantasma, pro Luiz também, pros nossos fotógrafos, pra todo mundo que faz isso daqui acontecer. E é lógico que nada disso aconteceria se não fosse por você, nosso telespectador. Quem vos fala é Paulo Ricardo e muito obrigado pela sua audiência.